não precisa saber ler, não precisa saber escrever. E muitas vezes, pode ser até que você não escute, tenha problemas de audição. É preciso apenas que você tenha o desejo, a motivação, a força de vontade de querer ouvir o Senhor. Porque quem quer ouvir, mesmo que não escute, sabe ler até os lábios, os gestos, as atitudes. Mas às vezes você tem um ouvidão até grandão, aquele ouvido enorme, mas infelizmente você só escuta o que você quer. Você escuta falar da vida dos outros, você escuta até quando as pessoas falam bem baixinho, mas a palavra de Deus, você tem muita dificuldade para ouvi-la. Então, você precisa se colocar na condição de ouvinte. Precisa ser uma disposição de vida sua, uma decisão interior. Senhor, eu quero escutar a tua palavra. O discípulo de Jesus, o homem e a mulher que se põem no seguimento do Senhor, a primeira lição que ele tem que aprender é essa: escutar, ouvir, estar atento. Sabe, a gente escuta todo mundo, uns falam isso, outros falam aquilo, cada um tem uma opinião, e se você para colocar um problema da sua vida, você vai escutar de tudo. Mas e o Senhor? O que é que o Senhor diz? E a palavra do Senhor? O que a palavra do Senhor diz para mim? Então, vocês estão vendo na palavra hoje que uma multidão, que muitas pessoas se colocaram aos pés do Mestre, se colocaram junto do Senhor Jesus para escutar tudo o que o Senhor dizia. E as pessoas entendiam tudo o que Jesus falava? Não. As pessoas não entendiam tudo o que Jesus falava, mas as pessoas queriam escutá-lo. E aí, deixa eu dizer uma coisa a você, e o fato daquelas pessoas escutarem o Senhor, elas eram agraciadas, porque a palavra de Deus, ela vem entrando em nós, ela vem perfurando o nosso coração, a nossa falta de entendimento, e a palavra, por ser escutada, ela já faz maravilhas. E por isso que as pessoas eram o quê? Eram curadas, eram libertas, eram restauradas. E mais ainda, a vida daqueles que ouviam e que ouvem a palavra de Deus, elas são transformadas. Quando você levanta cedo, como a maioria de vocês o fazem aqui, o fazem em casa, eu sei que todo mundo tem uma lista de obrigações, de compromissos para o dia de hoje. Mas a primeira coisa que a gente pede logo que levanta é aquilo que o profeta Isaías pediu: Senhor, dê-me uma língua, dê-me ouvidos de discípulos, ou melhor, no singular, de discípulo, para que eu escute a tua palavra. E quando nós escutamos, meus irmãos, a palavra de Deus, essa palavra, ela dá direção à nossa vida, ela nos aponta o caminho a ser seguido. Então eu digo a você, antes de ouvir esse ou aquele, escute a palavra de Deus. Agora, é verdade que muitas pessoas até se põem na condição de ouvir, de escutar, de ler, de estudar. É tão bom ver as pessoas em casa dedicando tempo, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para ler a palavra de Deus. Até risca a sua Bíblia, medita a palavra de Deus e diz: que bom, é Deus falando a mim, é Deus dizendo a mim, você já está no caminho. Agora, é muito ruim você se pôr a caminhar e parar no meio do caminho. E por que é que nós muitas vezes
paramos no meio do caminho, não temos fôlego, resistência para continuar caminhando. Ou paramos ou voltamos para trás. Quem se põe na condição de ouvinte da palavra de Deus precisa ir adiante. E o nosso modo de ir adiante é colocando em prática aquilo que nós ouvimos. Porque, meus irmãos, não basta dizer amém, amém, sim, Senhor, porque você sabe, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que participa da missa todo dia, nem todo aquele que reza o terço, nem todo aquele que lê a Bíblia, significa que faz a vontade do Senhor. O bom ouvinte, o bom aluno, o bom discípulo é aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E a coloca em prática. Faz daquilo uma condição para a sua vida. Senhor, eu sei que é até difícil viver, mas uma vez que a tua palavra me ensina, me ajuda, mas eu quero colocar a tua palavra em prática na minha vida. E aí é a condição do esforço, da revisão de vida, da revisão das metas, das prioridades. Aí é uma condição de a gente não querer ser igual a todo mundo, porque nem todo mundo quer colocar em prática a vontade de Deus. A gente quer viver muitas vezes segundo aquilo que é o melhor para nós. Em termos definitivos, o melhor para nós é a palavra de Deus. Para quem pensa na eternidade, para quem olha para o céu como a condição de chegada. Mas para quem quer viver apenas para esse mundo, a palavra de Deus nem sempre é tão atraente, gostosa de ser vivida. Então, pense dentro de você que importância a palavra de Deus tem na sua vida. E aí, o Evangelho aponta para nós hoje um modelo. Alguém que se coloca como discípula, que escuta e que põe a palavra de Deus em prática. Algumas pessoas escutando esse Evangelho de hoje podem até pensar assim: está vendo? Jesus tratava a sua mãe apenas como mais uma. É ao contrário. Jesus está exaltando a sua mãe por aquilo que ela faz. Porque a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, foi a primeira ouvinte da palavra de Deus. A palavra não havia ainda nem se encarnado, e ela foi a primeira a escutar o anjo Gabriel. Ela tinha até outros planos, você sabe disto. E ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui para nós o modelo perfeito. E quando ela se colocou na condição de ser discípula dele, até onde ela não compreendia, ela mesmo nos ensinou qual é o segredo: fazei tudo o que ele disser. Maria não quer ensinar nada de novo para nós. Ela quer apenas mostrar para mim e para você que é ele, seguindo ele, ouvindo ele, fazendo o que ele, o seu filho, nos ensinar, é que nós seremos verdadeiramente discípulos do nosso Deus. É verdade também, e é uma verdade muito dura, que muitos dos parentes de Jesus, daqueles que se intitulavam irmãos de Jesus, porque faziam parte da mesma tribo, da mesma família, no sentido de origem do Senhor, que muitos não davam ouvidos para Jesus, não. Por mais duro que pareça, tinha muitos parentes que consideravam Jesus meio louco, o desprezavam e até estavam no meio daquela multidão até para querer afastar Jesus. Então Jesus está dizendo: olha, os meus parentes não são aqueles que têm
o mesmo sangue que eu, não. Os meus parentes são aqueles que ouvem essa palavra e as coloca em prática. Então presta atenção aí, quando alguém está dizendo, eu sou parente, eu sou conhecido, eu sou da igreja, eu pertenço, eu estou lá na casa de Deus. Não é esses que você vai prestar atenção. Você vai saber quem é do Senhor, e até se você também é do Senhor, se você faz as duas coisas, se você quer mesmo e se põe a escutar a palavra do Senhor, e uma vez que você a escuta, você coloca ela em prática.